E aí, gente boa, já voltei. Já deu tempo de você dar uns pulou de uma aula para outra aí, até deu para dar uma respirada. Tomou uma aguinha, pensou, falou não aguento mais ver o AC, mas estamos aí, a gente tem que fazer isso direitinho. Deixa eu até aproveitar. Isso que eu estou fazendo agora, como eu já falei para você já viu, é matéria nova. Por que eu estou montando essas tabelas? Eu gostaria de verdade que você acompanhasse por aqui, pela foto que eu te mando no grupo. Ah, eu não participo do grupo. Pede então para algum colega a foto, eu mando lá no grupo. Você não precisa participar, ninguém é obrigado a participar do grupo não. Mas conversa com seus colegas, aqueles que estão no grupo, eu mando a foto, porque muitas vezes não dá para ler, porque fica tanta coisa escrita, mas na foto você amplia, você sabe mexer muito bem na foto. Então eu estou mandando a foto no grupo, lá no grupo, um passa para o outro, quer participar do grupo, é só procurar meu WhatsApp lá no Akadesk, escreve lá, eu quero participar, aí eu ponho você no grupo. Não quer participar, não tem problema nenhum. Agora, o que eu gostaria que você pegasse as tabelas que eu estou montando e passasse para o caderno. Ah, mas você já mandou, eu estou vendo a aula gravada, já tem a foto, para que eu vou fazer isso? Por favor, esse período de aulas gravadas pode parecer legal, eu estou gostando, você deve estar gostando, não sei, mas não é a mesma coisa, a gente sabe, você precisa de uma organização melhor. Se a gente estivesse lá no colégio, eu ia estar fazendo essas tabelas lá na lousa, esperando que você copiasse também. Ah, mas eu ia tirar a foto, copiar depois. Então, ó, já poupei seu tempo, já tirei a foto. Copia, pega seu caderno, parte de biologia, põe a data mesmo certinha, como se a gente estivesse tendo aula lá na classe. Copia essas tabelas. Por quê? Logo mais, nós vamos estar de volta no colégio. Vamos estar junto outra vez. Ah, não sei se vai demorar mais um pouquinho ou mais um tempo maior, mas logo vamos estar todos juntos. E aí é importante que essa matéria esteja lá por alguns motivos. Nós vamos fazer atividades. E mesmo, não estou nem preocupado com nota. Você está preocupado? Eu não estou. Porque você vai ter nota dessas coisas. Agora, o que eu quero é que você vá gravando isso. Você está tendo biologia agora. Biologia é importante. Você está no primeiro ano, mas logo, logo, você está terminando o ensino médio. Eu não sei qual é a sua ideia de faculdade. Eu não sei qual é a sua ideia de profissão. Então, por enquanto, você tem que ir armazenando o máximo de conhecimento possível para quando chegar um pouquinho mais para frente, você escolher o vestibular que você vai prestar, você tem conhecimento. Então a ideia é essa, por favor. Fiz essa tabela aqui, copia no seu caderno de biologia, põe lá bonitinho. No livro tem muito conteúdo completo, aqui é um resumo. O resumo serve para quê? Para gravar mais fácil. Tá bom? Faz isso. Eu faço minha parte, você faz sua parte e tudo vai dar certo. Ainda estamos na sexta-feira, hein? Olha lá, dia 15 ainda. Relações ecológicas, agora a parte 3. Nós já tínhamos visto os harmônico e desarmônico, intraespecífico e subespecífico. A outra foi só as harmônicas e agora vamos chegar nas desarmônicas. Quando fala desarmônica é porque alguém vai se dar mal. Desarmônica intraespecífica, dentro da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie, em que um vai se dar mal, os dois vão se dar mal, alguém vai se dar mal. Desarmônica, alguém vai se dar mal. Intraespecífica, na mesma espécie. Olha o tipo, existe a competição. Eu posso ter indivíduos com o mesmo nicho ecológico. O que é nicho ecológico mesmo? Boa, lembrou bem, é aquilo que ele faz no local onde ele mora. Se os dois fazem a mesma coisa no mesmo local onde mora, eles vão competir. Então, olha lá, quando eles têm indivíduos da mesma espécie com o mesmo nicho, eles acabam competindo, disputam por recursos. Eles podem estar ali no mesmo lugar, querendo beber a mesma água, já que eles têm o mesmo nicho, comer o mesmo alimento, brigar pela mesma fêmea. Então, são indivíduos da mesma espécie que estão competindo. E se eles estão competindo, alguém vai se dar mal. Até os dois podem se dar mal. Eles podem competir tão sério que os dois se afetam. Tá? Então, ó, desarmônica, alguém vai se dar mal. Na mesma espécie, intraespecífica. Uma delas é a competição. Indivíduos da mesma espécie com o mesmo nicho brigando pela mesma coisa. Canibalismo também é um tipo desarmônico, alguém vai se dar mal. Dentro da mesma espécie, intraespecífico. E olha agora, um indivíduo usa o outro da mesma espécie como alimento.
um indivíduo, nascente aqui, ó, usa o outro da mesma espécie como alimento. É o canibal. Quando a gente fala em canibal, a gente fica pensando em ser humano comendo outro ser humano, comendo a carne. Agora, na natureza é até bem comum. A fêmea do louva-a-Deus, logo depois da relação, na maioria das vezes, ela arranca a cabeça do macho, come, e ainda deixa o corpinho ali, ela põe os ovinhos em cima, para quando o filhote nascer já ter um alimento. Come da mesma espécie. Alguns peixes, se eu tenho um local pequeno, assim, comprei um aquário, coloquei uns peixinhos lá, aí a fêmea ficou grávida, ou pôs os ovinhos, né? Nasceram, o macho e a fêmea se juntaram para a reprodução, nasceram os filhotes, tem tanto filhotinho lá no aquário, o macho e a fêmea que são grandes, podem estar com fome, começam a comer os filhotinhos, mas são os filhos deles, mesma espécie, canibalismo, alguém está se dando mal. Agora, então ó, esses dois dentro da mesma espécie, agora, desarmônicas, interespecíficas, espécies diferentes. Também aparece o mesmo termo, ó, competição. É fácil. A diferença agora é só o seguinte: nichos semelhantes, não são indivíduos da mesma espécie, mas competem talvez pela mesma coisa. Olha um exemplo fácil. Carnívoros na savana. Leões e hienas brigando por uma presa. Espécies diferentes competindo pela mesma coisa. Tá? Então, ó, competição, alguém vai se dar mal, alguém vai se dar bem, os dois podem se dar mal. Eles têm nichos semelhantes. Carnívoros na savana, um exemplo. Pode pensar em outros, vai pesquisar outros também. Predatismo, quando eu tenho um caçador, o predador e a presa, a caça. Usei o leão de novo, tá? Só que agora, ó, leões e zebras. O leão é o predador, quem vai se dar bem, porque ele vai caçar e vai comer. A zebra é a caça, a presa não vai se dar bem, porque ela vai servir de alimento, ela vai morrer para servir de alimento para o leão. Então, ó, uma relação desarmônica de espécies diferentes, o predatismo. E o parasitismo. No parasitismo eu tenho um se dando bem, que é o parasita, e o outro não se dando bem, que é o hospedeiro. Parasita, eu tenho de dois tipos. Eu tenho parasitas que ficam dentro do corpo de um ser vivo, são os endoparasitas, dentro, endoparasitas. E tem os ectoparasitas, que ficam por cima. Um piolho, eu não vou pegar. Um piolho, ele fica por fora do seu corpo, ele come, ele morde sua cabeça, bebe seu sangue, ele está usando o seu corpo para se alimentar, então ele é o parasita, você é o hospedeiro. Você está se dando mal, porque ele está bebendo o seu sangue. Ele está se dando bem, porque ele está morando, ele tem comidinha, tá? Pulga, um animal, ectoparasita. Agora, quando eles estão por dentro, igual os vermes entram, se aproveitam dos nutrientes do seu corpo, e o verme está se dando bem, e você acaba se dando mal. Vários outros micróbios também são parasitas. Então, olha lá, parasitismo. O parasita e o hospedeiro. Nem sempre o hospedeiro morre. Tá? Dá para ver. O hospedeiro pode ficar passando mal, mas não chega a morrer. Para o parasita até não é uma boa que o hospedeiro morra. É melhor até que ele vá se aproveitando do hospedeiro, mas que o hospedeiro continue vivo. Porque se o hospedeiro morrer, ele pode morrer também. Então, é uma relação em que um se dá bem e o outro não se dá bem. Por isso que é desarmônica. Os ali, ó, carrapatos e os bovinos. O carrapato é um ectoparasita, fica bebendo o sangue do bovino. Os vermes e os humanos, que eu acabei de falar, pensa na lombriga, pensa na ancilostomose, na tênia, aquela grandona que fica dentro de você. Mas isso é um outro assunto mais para frente. Aqui vão aparecer dois nomes que talvez você nunca tenha ouvido falar, então é por isso que é importante. Um se chama amensalismo. Amensalismo. É um tipo de relação em que um se dá bem e o outro se dá mal, em que vai acontecer a produção de uma substância, uma espécie produz uma substância que atrapalha o crescimento de outra. Então ela que produziu vai se dar bem, porque ela vai atrapalhar o crescimento da outra. Então imagina que elas estão numa mesma região, eu consigo produzir uma substância
que não deixa a outra crescer perto de mim. Então eu fico com aquele lugar e os nutrientes que tiverem naquele lugar, os recursos que tiverem naquele lugar, para mim. E quem aparecer novo, não cresce. Então, uma vai se dar bem, a outra vai se dar mal. Pensando nisso, até que descobriram um negócio muito interessante, que é um antibiótico à base de penicilina. Existe um tipo de fungo, o penicillium, ele produz uma substância que mata bactérias, algumas bactérias. Então, eles, com esse estudo do amensalismo, eles descobriram que esse fungo produzia uma substância que matava bactérias, eles passaram a usar essa substância como um antibiótico. Coisa boa até, hein? A gente fica falando só de coisa ruim, mas tem que tirar proveito até de coisas ruins. Então, olha lá, amensalismo, quando uma substância produz, quando um indivíduo produz uma substância que impede o desenvolvimento de um outro indivíduo de uma outra espécie. Da mesma espécie, não acontece nada, a substância vai estar acostumada. E o esclavagismo, palavra bonita, né? Esclavagismo, pensa quase como se fosse uma escravidão. E é isso mesmo, uma espécie se aproveita do trabalho da outra. Uma espécie, a que vai se dar bem, se aproveita da outra para a outra trabalhar para ela. Um exemplo muito bom, existe um tipo de pássaro popular, chupim, nome popular, chupim. O que ele faz? A fêmea do chupim, a fêmea ficou grávida, passarinha, foi lá, bota o ovo no ninho do tico-tico, outra espécie, completamente diferente da dela. Ela é o chupim, fêmea, ela vai lá e põe o ovo no ninho do tico-tico. Aí fica aquele ovo lá, os ovinhos do tico-tico também, aí nasce o chupim. Ele é maior até, ele é de outra espécie, ele é maior. Aí ele começa até a empurrar os filhotes pequenos lá, ele dá um jeito até de os filhote do tico-tico não se dar bem. E a mãe tico-tico fica trazendo comida, achando que aquele filhote que está lá é o filho dela. Olha só, vou até falar de novo. Esclavagismo. A mãe do chupim, a fêmea chupim, põe o ovo no ninho do tico-tico. A fêmea do tico-tico começa a cuidar daquele ovo achando que o ovo é dela. Aí quando nasce o chupim, que não é dela, mas ela fala, meu filho está diferente, está grande, mas é meu filho. E vai cuidando. E ele, inclusive, como ele é maior, ele come até mais rápido que os irmãozinhos acabam morrendo, ou ele mesmo dá um jeito de empurrar o irmão do ninho, fica só ele lá, e a mãe tico-tico cuidando do filho da mãe do chupim. Usou o trabalho de um para facilitar o outro. O chupim se deu bem, o tico-tico não se deu bem. Então, de novo, não vou explicar tudo outra vez, só os nomes. Relações desarmônicas, quando pelo menos alguém está se dando mal. Competição na mesma espécie, canibalismo na mesma espécie. Competição também, só que agora entre espécies diferentes. Predatismo, quando tem o caçador e a presa. Parasitismo, o parasita e o hospedeiro. Amensalismo, a substância que inibe o crescimento da outra. E o esclavagismo, quando um faz o outro meio que de escravo, usa o trabalho do outro para ele. Fácil, né? Hoje já é sexta, sábado e domingo. Você vai me ver para a gente conversar semana que vem. Até lá, o que tiver de dúvida, anota aí para me perguntar, ou já sabe, vai lá no WhatsApp e tira a dúvida comigo. Se eu não responder na hora, eu respondo assim que eu ver sua mensagem. Tudo bem? Fique em paz, bom final de semana, descansa, se alimenta bem, se cuida. Se for sair, todo cuidado na rua, vai e volta rápido, mas o melhor é continuar em casa. Fique em paz, bom fim de semana.